Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. No vídeo de hoje eu trago a seguinte pergunta: quem não estuda grego pode usar um Novo Testamento grego interlinear? Bom, antes que eu comece a comentar sobre essa questão, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, se você quiser compartilhar, ficarei grato. E caso você tenha interesse de estudar grego do Novo Testamento ou hebraico do Antigo Testamento, eu tenho um curso aqui onde você pode aprender do básico ao avançado e você pode fazer a sua análise gramatical, a sua análise exegética de um texto grego ou hebraico, beleza? Então é isso aí e vamos direto para o assunto. Aí eu peguei o Novo Testamento grego interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil, da SBB, que no caso é isso aqui, certo? O meu está um pouquinho gasto, está aí já um pouquinho velho também, que já faz aí um bom tempo que eu tenho ele. Aí eu peguei ele, mas pode ser qualquer outro interlinear que você tenha, certo? O importante é que seja interlinear. Bom, o que acontece? Aqui eu quero falar de duas questões. A primeira é para quem sabe grego, ou para quem está estudando grego, ali começando, ou para quem pretende. E a outra é para quem não sabe nada, certo? Bom, para quem sabe grego, para quem está aprendendo grego, está ali iniciando, ele está ali começando, ele iniciou um curso, ou está lendo em alguma gramática e tal, é importante que ele tenha um Novo Testamento grego interlinear. Por quê? O interlinear ele pode ajudar esse aluno iniciante com diversas questões. Uma delas é aprender palavras, aprender significados básicos de uma forma mais rápida do que ficar consultando dicionário. Então, nesse quesito é importante para uma pessoa que está estudando grego. Vou pegar aqui um exemplo, tá? No caso, isso aqui, ó. Esse aqui é o texto de Mateus 28, 19, certo? Aqui um aluno que ele começou a estudar grego, ele já aprendeu o alfabeto, ele conhece todas essas letras e ele consegue pronunciá-las, certo? E aí, o que ele pode aprender aqui? Ele pode aprender a pegar palavras. Isso vai aumentar o vocabulário dele, para ele até mesmo reconhecer essas palavras em outros textos. E aí não ficar sempre consultando o léxico e tal. Então, o interlinear ele pode ajudar muito dentro dessa questão para quem está estudando grego, para quem tem interesse na língua, para quem vai aprender a usar a língua corretamente, beleza? Então, ele tem essa função aqui. Outra questão, ele pode ser o interlinear, ele pode ser um material de consulta para exemplos. Exemplo, digamos que você ali está ali lendo alguma gramática, ou está fazendo algum curso e tal, e o seu professor ele vai citar um texto. Ele vai explicar aquele texto gramaticalmente, ele vai explicar cada palavra que está ali naquele texto. Então você pode acompanhar com um interlinear. Ou você pode acompanhar também com um Novo Testamento grego sem tradução. Mas caso você queira acompanhar com um interlinear, é bom também que você já vai ali vendo palavras novas, vai ali decorando e tal. Beleza? Então, dentro desse quesito, ele é importante. Até mesmo para você consultar traduções. Porém, é aí onde entra o problema. Quem não estuda grego vai ter uma série de problemas com um interlinear. Quem estuda grego, ele vai ter uma orientação pela gramática, Ele vai estudar gramática, ele vai se familiarizar com o idioma e ele não vai cometer tantos erros. Ou talvez nem cometa, Mas, enfim, ele pode sim cometer erros, mas ele vai cometer menos do que aquele que não estuda nada. Quem não sabe grego, quem não se interessa, quem não quer estudar grego, mas tem um interlinear, qual é o problema? Bom, eu vi há um tempo aí atrás um debate no WhatsApp, onde o pessoal estava discutindo esse texto aqui, ó, de Mateus 28, 19. A discussão era em cima desse termo aqui, ó, poreuthentes, tá?
indo, certo? As traduções em português, elas traduzem como ide, certo? Ide, fazer discípulos, né? Ou ensinar, ou discipular e tal. Aí, um rapaz, ele diz que as traduções em português, elas cometeram um equívoco. Porque aqui esse termo não é um imperativo. Como não é imperativo, não é ide. Jesus, ele não ordenou isso. Que é uma sugestão, porque aqui você poderia traduzir como enquanto estiverem indo, enquanto vocês forem, ensinem, né? Discipulem e por aí vai. Eu vi ele falando isso, né? Esse rapaz. Ok. Qual foi o problema? Ele não sabia grego, ele não sabia o que estava falando e ele se apegou ao interlinear de forma isolada. Porque o interlinear, o foco dele é traduzir palavra por palavra e em muitos casos ele não se importa o que essa palavra tem a ver com essa aqui. Certo? Esse é um problema, porque o cara ele pensa que a tradução aqui está respeitando toda a estrutura gramatical, que ela é a tradução que deve ser seguida porque teoricamente ela está vindo do texto grego original, né? Inclusive eu vi ele dizendo que nós temos que consultar diretamente do original. Ou seja, na mente dele o interlinear era o original, certo? E não é bem assim que funciona, eu vou explicar por quê. É verdade, olha só, é verdade que esse termo aqui, poreutentes, ele não é imperativo na sua forma morfológica, exatamente porque ele é um particípio e particípio não tem modo, certo? Porém, qual foi o erro dele? O erro dele foi desconhecer a gramática e a função do particípio. Ele pegou apenas a palavra, olha, está aqui indo, então é isso aqui mesmo e pronto, né? Esse particípio aqui, ele é classificado dentro de uma categoria chamada de particípio de circunstância atendente. Esse particípio, ele atende a uma circunstância, ele atende a uma questão. Que questão é essa? Bom, aqui vocês estão vendo esse termo aqui, matheteusate, que é o discipulai, ou ensinar, né? Ou fazer discípulos. Então, esse termo aqui é um verbo que está no aoristo imperativo. Observe, o modo desse verbo aqui é um imperativo, é uma ordem, certo? E aí, esse particípio aqui, como ele atende a uma circunstância, ele vai atender a esse verbo aqui. Como esse verbo é um imperativo, então o particípio ele pega uma carona no modo desse verbo. Ou seja, essa carona ele vai fazer o que? Ele vai imitar o modo desse verbo. Então, esse particípio aqui, ele passa a ter uma força imperativa. Então, a tradução não seria indo, seria ide, corretamente. Agora, por que se traduz indo aqui? Porque o interlinear, ele tende a traduzir a palavra de uma forma mais isolada, sem levar em consideração, em muitos casos, o relacionamento que esse termo tem com esse aqui ou com outros termos, certo? Então, de forma isolada, a tradução seria indo, mas gramaticalmente, levando em consideração o que esse particípio, levando a conexão que ele tem com esse termo aqui, a tradução seria ide mesmo, corretamente. Existem algumas questões, né, onde um particípio ele atende a essa característica. Um dos pontos é quando o particípio ele está no tempo aoristo e o verbo principal também. A segunda, o verbo principal ele está no imperativo ou indicativo. A terceira, o particípio ele vem primeiro na posição das palavras. Ou seja, esse particípio aqui, ele cumpre todas as categorias de um particípio de circunstância atendente, onde ele atende a circunstância do modo do verbo principal, que no caso é isso aqui.
Então, o particípio, ele não fica aqui como algo, como uma sugestão, e sim como uma ordem mesmo. Ide, ou seja, as traduções não estão erradas, elas estão corretíssimas, certo? Então, veja, o cara, ele queria debater um texto grego que envolve gramática com um interlinear. Ele queria fundamentar a ideia dele com base no interlinear, desconsiderando toda a estrutura gramatical que a língua tem, desconsiderando a categoria que esse particípio tem, desconsiderando toda a regra em volta desse particípio e entre outros fatores. Então, quer dizer, o cara que não sabe grego, ele pode cometer esse tipo de coisa e ele pode achar que ele está correto. Entende? Então, nesse quesito, para quem não sabe grego, para quem não estuda grego, é prejudicial. Então, eu digo, não entre em debate ou queira discutir tradução com o interlinear. O interlinear, ele vai traduzir palavra por palavra e, em muitos casos, ele nem leva em consideração o que um termo tem com o outro, que pode modificar o sentido da frase ou do texto. Por exemplo, digamos que você ouça alguém falar assim, bateu. O que vem na sua mente quando você escuta isso, bateu? Bater é alguém bater, né? Ou bater porta, enfim, né? Você sempre vai ter isso em mente, certo? Agora, quando você escuta as botas, o que você pensa? As botas. O que é bota? Literalmente. Você sabe o que é bota, certo? Então, veja, bateu de uma forma isolada é bater em alguém, bater uma porta, enfim. E bota, você sabe o que é, todo mundo sabe, certo? De forma isolada. Mas quando você junta esses dois termos, qual é o sentido? Bateu as botas. É uma expressão idiomática que temos em nossa língua portuguesa, onde o sentido é morreu. Fulano bateu as botas, quer dizer, fulano morreu. Mas bater botas significa morrer? Não, mas o sentido é esse, porque é uma expressão idiomática. Então, isso tem que ser levado em consideração. Uma coisa é você analisar a palavra isolada, outra coisa é quando você junta essas duas palavras, onde a frase ou o sentido ela pode ter uma conotação diferente de como ela tinha de forma isolada, beleza? Então, ó, eu vou pegar aqui outro exemplo. Pegar esse exemplo aqui, ó. Esse aqui é outro exemplo, tá? De Efésios 4:9. Aqui, vocês estão vendo aqui esse termo aqui, ó, tesges, que é da terra. Então, aqui você tem a seguinte tradução, né? Que também desceu para as inferiores regiões da terra. Tá. Aqui o interlinear, o que ele faz? Ele traduz esse substantivo aqui, que está no caso genitivo, ele traduz de forma básica. Essa é a forma mais básica, é levar a preposição da, de, do, né? Esse é o uso mais básico do caso genitivo. Só que o caso genitivo ele tem mais de 30 usos. E desses 30 usos, o que o interlinear faz? Ele sempre coloca o uso básico. Ele não leva em consideração o sentido que o caso genitivo ele pode ter dentro de um texto. E isso pode ser prejudicial. Por quê? Porque você vai ficar muito limitado ao entendimento do interlinear. Você vai dizer, se está aqui regiões da Terra, então é isso aqui mesmo, né? Não. O interlinear, além dele limitar você na tradução, ele só traz uma possibilidade de traduzir o texto. E às vezes nem é a melhor possibilidade, né? Então aqui, ó, você está vendo isso aqui, ó, inferiores regiões da Terra, ou algumas traduções, né, vertem assim, partes mais baixas da Terra. Então, esse da Terra aqui, ele pode ser tomado como um genitivo de aposição. Genitivo de aposição se refere quando o substantivo está no caso genitivo e ele é a mesma coisa daquilo que ele está ligado, ou seja, ele está ligado a quê? As partes mais baixas. Então, a tradução desse caso genitivo seria as partes mais baixas, que é a Terra. Qual tradução faz isso em português? A tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová.
e ela faz isso corretamente. Esse é o sentido aqui. Porque o versículo 10 ele reforça ainda mais essa tradução. Então, quando fala que ele desceu para as partes mais baixas da terra, Cristo desceu de onde? Ele estava no céu e desceu para onde? Para a terra, certo? Ou seja, as partes mais baixas, que é a própria terra. Então, em vez de você traduzir aqui da, você pode traduzir como que é, entende? Então, esse aqui é outra questão que o interlinear ele não vai levar em consideração. O interlinear ele não vai trabalhar questões sintáticas ou discussões de tradução. Ele tende a pegar o termo e traduzir da forma mais usual, na forma mais básica dele, certo? Aqui, quando você vai fazer uma tradução, você tem que trazer o sentido daquilo, certo? Outro exemplo para finalizar é esse aqui, ó. Esse texto de Mateus 21, versículo 5, vai dizer o seguinte aqui, ó. Dizei à filha de Sião, eis o teu rei vem a ti, manso e montado sobre jumenta e sobre jumentinho, filho de animal de carga. Então aqui, o que o interlinear faz? Ele vai traduzir cada palavra dentro do seu sentido, digamos assim, mais básico, né? E pronto. Então você vai ficar muito no básico. O interlinear ele vai apresentar tradução de cada palavra ali e pronto. É um sentido mais básico, certo? Só que o que acontece? Esse texto aqui, ele pode ser traduzido de outra forma. Se você não conhecer gramática, você não vai saber. E você vai ficar muito limitado ao que está aqui. Olha só. Vocês estão vendo esse termo aqui, jumenta, que é o onon. Então, onon, esse substantivo, ele é um termo que tem dois gêneros. Ele pode ser feminino ou masculino. Então aqui pode ser jumenta ou jumento, certo? Esse cai aqui, que é o uso mais comum dele, né? E ele pode ser traduzido aqui como sim. Então olha só como essa tradução ela pode ficar. Que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre jumento, sim, sobre jumentinho. Ou seja, essa conjunção ela passa a ser explicativa. Sim, jumento, né? Quando fala assim, ele vem montado sobre um jumento, sim, sobre um jumentinho, filho do animal de carga. Então, esse jumento, esse termo onon e o polon, ele pode ser o mesmo ser, o mesmo jumento, e não dois distintos, como o interlinear está aqui apresentando, né? Assim como faz também a Bíblia ACF. Mais uma vez, a Bíblia Tradução do Novo Mundo, ela faz isso aqui que eu acabei de comentar. Ela pega essa conjunção cai e coloca sim, certo? Trazendo aí esse sentido que eu acabei de mencionar. Então, quer dizer, qual é o problema? Diversos. Você vai ficar limitado a uma tradução que o interlinear traz. 2. Essa tradução, em muitos casos, nem é a melhor tradução, certo? Você pode cometer erros gramaticais por falta de conhecimento da língua grega, onde eu mostrei aquele exemplo lá de Mateus, né? Mateus 28, 19, ou até mesmo esse texto aqui você pode falar, não pode traduzir dessa outra forma, porque o interlinear está assim, tá? O interlinear, ele é muito limitado. Então, assim, quando a pessoa está aprendendo grego, importante que ela tenha, ela vai aprender palavras, ela pode consultar traduções de palavras específicas e assim por diante. Mas ela não pode jamais definir um texto ou uma tradução com base em interlinear. E é isso que muitas pessoas fazem. Então, uma pessoa que não sabe grego pode usar? Pode, mas dentro de uma perspectiva muito limitada. Não pode debater com interlinear. Tem que ter muito cuidado para não errar quando vai falar de tradução. Porque uma pessoa leiga ela não pode falar de tradução. Não, ela não pode falar porque ela não sabe. Entende? Você só pode falar daquilo que você sabe e ponto, né?
Então, se o cara nunca estudou nada, grego e hebraico, ele vai falar de tradução de quê? Não tem, sabe? Não tem o que falar. Então, pessoal, é isso aí. Você que não sabe grego, é bom que você comece a estudar grego, até mesmo para você saber usufruir melhor um interlinear e também a própria língua grega, que pode ajudar muito você a fazer traduções, fazer análises e daí por diante, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo, que eu vou fazer sobre como usar o aparato crítico da 5ª edição revisada. Beleza? Então é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.